dia. Então eu vou ensinar para vocês fazer o teste do Q quadrado usando uma planilha de dados. Essa planilha aqui foi baixada pelo Google Forms, então é um questionário que está lá no Google Forms, e eu simplesmente baixei a planilha com as respostas, tá? Então eu tenho aqui, lembrando que para fazer um teste de quadrado, a gente precisa de duas variáveis que são qualitativas, né? Então ela pode ser dicotômica, nominal, dicotômica, ou pode ser o ordinal também. Então aqui a gente vai usar essa aqui, que é o sexo da pessoa, você é homem ou mulher, né? E quantas horas por semana, em média, você pretende se dedicar à disciplina, excluindo os horários das aulas. Então aqui, na verdade, é um intervalo de horas, né? De 1 a 2 ou de 3 às 4 que as pessoas poderiam responder, selecionar, né? Então a gente tem duas variáveis aqui, uma ordinal e uma nominal, né? E todas com 2 níveis, né? Homem ou mulher, ou de 1 a 2 e 3 às 4. E daí a gente pode fazer o teste do Q quadrado. Eu vou abrir uma nova planilha aqui. Vou chamar essa planilha de Q quadrado. E vou escrever aqui teste Q quadrado. Tá? Então, vou colocar aqui as nossas variáveis que eu tenho, a variável sexo e intervalo de horas dedicadas ao estudo por semana, tá? Na disciplina, tá bem? Então, temos só aqui como pra gente saber, né, o que a gente está usando, tá? Então, para o teste do Q quadrado, a gente tem a frequência, a gente precisa fazer uma tabela de frequência observada, né? O que de fato, o que as pessoas responderam. Então, a gente vai fazer uma tabela aqui, sexo, horas de estudo, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar... Tá? E aqui tem homem, mulher. E aqui tem de 1 a 2 horas e de 3 a 4 horas, que são os 2 níveis que a gente tem da variável, né? E daí aqui a gente pode simplesmente ir lá na tabela e contar, né? Vamos dizer que é a maneira mais rústica, né? Vamos dizer, de fazer. Ou a gente pode usar uma fórmula aqui, né? Então é conte Cs, tá? Então ela vai contar lá na outra tabela. Vamos lá na tabela, né? O que ele vai contar? Se essa variável aqui, né? Então esse dados aqui for o que? Homem, né? E a gente coloca aqui o critério, tem que ver que tem que ser exatamente igual, né? Eu não posso escrever com letra minúscula, tá? E qual que é o nosso segundo critério é que essa variável aqui seja de 1 a 2 horas. Aqui tem que cuidar também que tem que ser perfeita a escrita, né? Não pode ter diferença, tá? Então aqui tem 4 homens, né, que respondeu de 1 a 2 horas, e aqui a gente vai repetir, né? Eu posso arrastar essa coluna aqui, ela vai repetir a mesma forma, e daí eu vou arrumar aqui, que aqui só vai ser, em vez de ser homem, vai ser mulher, né? Aqui eu vou arrastar para cá, e ela vai, na verdade ela vai mudar aqui, então deixa eu
quando a gente arrasta, ela modifica as colunas, né? Então vamos colocar no cifrão aqui para ela não modificar as nossas colunas do que ela está buscando, tá? Então vamos arrastar aqui. E aqui vai ser em vez de 1 e 2 horas, aqui é de 3 a 4 horas, né? E aqui também vou arrastar para cima, já tem o cifrão, e o que muda aqui é homem, tá? Então atenção aqui pra gente não contar errado, tá? Então a gente tem, não, aqui é homem, homem, de 3 a 4 horas, aqui mulher, de 3 a 4 horas, aqui mulher de 1 a 2 horas e aqui homem de 1 a 2 horas, tá? Então tá certinho. E daí aqui a gente vai fazer total de coluna. E aqui a gente vai fazer a soma. A gente podia simplesmente fazer somas, né? Aqui soma também nessa aqui. Poderia arrastar também que daria. E aqui total de linha. Ele tá fazendo esse total aqui, né? Então, soma nessas duas linhas aqui. E aqui vou arrastar. E aqui é o total geral, né? Que é a soma dessas duas aqui. Ou dessas duas aqui, né? Tanto faz, tá? Então, total geral. Vou colocar aqui uma corzinha diferente, só pra gente distinguir o que é dentro da coluna e o que é fora da coluna, tá? Vou colocar a mesma cor aqui para ficar mais bonitinho. Tá bem? Então a gente tem aqui, né, a gente fez as nossas frequências observadas, né? Uma tabela de frequência observada. E para o teste do π², além da frequência observada, a gente precisa de uma tabela de frequência esperada, né? Então a gente vai chamar de I aqui, né? Vou copiar essa tabela aqui, que vai me facilitar. Mas vou arrumar as fórmulas, né? Tá? Então vou apagar aqui as fórmulas aqui, pra gente não... Aqui a gente não precisa, na verdade, de total de coluna e de linha. Nesse caso, tá? Já vou apagar para não... Pode ter, né? Mas não precisa, então não vamos calcular coisas desnecessárias. E qual que é, qual que é a nossa... Como que a gente calcula a frequência esperada, tá? Então, deixa eu arrumar aqui. A nossa frequência esperada é igual, vou colocar aqui, total de linha vezes o total de coluna dividido pelo total geral, tá? Então, essa é a nossa forma. Vou tirar o igual aqui, senão não vai aparecer, tá? Então, a nossa frequência esperada é assim que a gente calcula, com essa fórmula aqui. E a gente vai aplicar essa fórmula, tá? Então, aqui é igual o total de linha dos homens vezes o total de coluna dividido pelo total geral, né? Tá bem? Aqui, se eu colocar um cifrão, eu vou conseguir arrastar essa fórmula, tá? Então, 13 e 15. Não vai dar, desculpa. Vamos fazer aqui esse vezes esse dividido pelo geral. Depois o homem vezes aqui, dividido pelo total geral, e aqui é mulheres vezes 2 a 3 horas, 3 a 4 horas, dividido pelo total geral, tá? Então, deu esse valor aqui de as nossas frequências esperadas. Vou diminuir um pouco esses
esses zeros para ficar mais fácil de olhar. Tá bem? Então, aqui tem a nossa tabela da frequência esperada e a nossa frequência observada, né? Então, se não tiver associação, né, entre as variáveis, seria um valor muito próximo a isso que a gente espera, né? Seria essa a frequência esperada. E se tiver associação, então quer dizer que a frequência esperada está distante dessa frequência esperada, né? Vamos colocar aqui agora vamos fazer o teste do Q quadrado, então a gente coloca computando o Q quadrado, a gente coloca as nossas H0 e H1. Então, qual que é a nossa H0? Né? A nossa hipótese nula. Não há associação entre as variáveis, né? Ou entre sexo e intervalo de horas dedicadas, né? Que tem as variáveis lá em cima. E a nossa H1, né? Que há associação entre as variáveis, tá? Então, essas são as nossas hipóteses. Como que a gente faz para computar o nosso Q quadrado? Então, a gente tem que fazer a diferença, né, dessas... a gente faz a diferença de uma observada menos a esperada, elevado ao quadrado. Vou colocar aqui ao quadrado, como que a gente vai calcular, né, para cada célula. Observado menos esperado, elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, né? Essa é a nossa fórmula para a gente calcular a diferença de cada uma dessas células. Vou copiar de novo aqui, vou apagar aqui só para continuar na minha tabela. Então, vamos aplicar a nossa fórmula para cada uma. Então, o observado menos, deixa eu colocar um parênteses aqui, senão, parênteses, menos esperado, elevado ao quadrado, dividido por esperado. Aqui de novo. Aqui eu acho que a fórmula funciona. Esse aqui está fazendo 3 esperado, observado menos esperado, elevado ao quadrado, dividido por esperado. Tá? Aqui a gente arrasta para cá, também, certinho, e arrasta para cá, e dá certinho, tá? Então, aqui são a gente está calculando o Q quadrado. E o valor do Q quadrado, né, a gente chama Q quadrado calculado, vou colocar aqui, o nosso valor do Q quadrado calculado é igual à soma das células, né? Então, é igual à soma desses valores aqui, tá? Então, deu 3,696. Tá? Beleza. Vamos colocar qual que é o nosso nível de significância. A gente normalmente utiliza em psicologia 0,05, né? Poderia ser 0,01, poderia ser 0,1, né? Nós vamos usar esse aqui, nosso nível de significância. Qual que é o grau de liberdade? O grau de liberdade é o número de linhas menos 1 vezes número de colunas menos 1. No nosso caso, como a gente tem duas
duas linhas e duas colunas, vai ser 2 menos 1, 1, vezes 2 menos 1, 1. Então, vai dar 1. Nosso grau de liberdade aqui é 1, esse nosso teste do quadrado. Tá? E a gente pode calcular o Q quadrado tabelado. Né? O que é o nosso Q quadrado tabelado? É o valor crítico, né? Que se o nosso Q quadrado calculado for maior que o Q quadrado tabelado, a gente rejeita H0, e se o nosso Q quadrado calculado for menor que o nosso Q quadrado tabelado, a gente não rejeita H0, né? O Q quadrado tabelado, ele nos informa a área de rejeição e não rejeição, dependendo do nível de significância e do grau de liberdade, né? Então, para a gente saber o nosso Q quadrado tabelado, a gente usa o inverso da distribuição Q quadrado, CD, que retorna o inverso da probabilidade de cauda direita da distribuição Q quadrado, né? Então, ele vai trazer a distribuição, né, inversa da cauda direita, né? A parte da direita, né, de não rejeição, e é o nível de significância e o grau de liberdade. E esse é o valor aqui tabelado, né? Então, como que é a nossa decisão, né? Se Q quadrado calculado for menor ou igual ao Q quadrado tabelado, então, o que a gente faz? A gente não rejeita H0. Se Q quadrado calculado for maior que o Q quadrado tabelado, então a gente rejeita H0, né? Então, essa é a nossa decisão do teste, né? Vou colocar aqui. Decisão. Tá? E uma outra forma é a gente usar o p-valor, né? Então, vamos calcular aqui o p-valor. P-valor a gente calcula com uma fórmula teste Q quadrado. Tá? A gente seleciona o intervalo real, que é a da frequência observada, e seleciona o intervalo esperado. Tá? Fecha parênteses, tá ok, e tá aqui o valor. Tá? Então, qual que é a nossa decisão aqui, né? Vamos pela decisão dos dois modos, né? Pelo método clássico, aqui a gente tem um Q quadrado calculado menor que um Q quadrado tabelado. Então, a gente não rejeita H0. Essa seria a nossa decisão. E aqui, pelo p-valor também, que é, né, a gente não rejeita H0, porque se p-valor for menor, vou colocar primeiro maior, igual ao nível de significância, então, o que a gente faz? A gente não rejeita H0. Se p-valor for menor que o nível de significância, então a gente rejeita H0, né? Então, essa é a nossa decisão baseada no p-valor. Nossa decisão baseada no p-valor. E aqui a nossa decisão baseada no método clássico, né? Olhando a área de rejeição, tá? Então, aqui também a gente não rejeita H0. Tá bem? Então, é assim que a gente calcula o Q quadrado, faz toda o teste do Q quadrado usando o Excel. E para finalizar, como que a gente reporta isso, né, no nosso trabalho? Então, a gente pode colocar nos resultados, né, na seção de resultados,
o teste Q quadrado para verificar a associação entre as variáveis sexo e intervalo de horas dedicadas ao estudo por semana na disciplina. Deixa eu quebrar o texto aqui. Na disciplina, indicou, o que ele indicou? Não associação significativa. Tá. E daí a gente coloca Q quadrado. Esse Q quadrado aqui tem como, eu vou colocar x2, né, mas ele é mais bonitinho que isso, né, é um x estilizado, né, e é ao quadrado, é elevado ao quadrado, né, aqui eu acho que no Excel, eu acho que eu não consigo fazer, mas, né, quando vocês forem escreverem no Word, dá para ficar bonitinho. Aí aqui a gente coloca o grau de liberdade, no caso aqui é 1, e n igual, qual que é o nosso n, né? Aqui tá lá, ó, 33, né? 33 igual, qual que é o valor que ficou? 3,696. Vou colocar dois números, né? 70, dois números depois da vírgula, tá? Aí depois a gente usa o P, nosso P, qual que foi o P? Foi P igual a 0,054, né? A gente for arredondar 5,5, tá? E prontinho, lembrando que aqui o P e o Q quadrado sempre vão no itálico, né? Aqui o Q quadrado tá feinho, mas e o N também. Tá bem? Então é assim que a gente reporta na seção resultados e na seção de método, né, de análise de dados, a gente vai escrever, né, foi realizado um teste Q quadrado para verificar a associação, exatamente o que está ali, né, entre as variáveis sexo e intervalo de horas dedicadas ao estudo por semana na disciplina, tá? Então essa é pode ser o que vai ser descrito na análise de dados, né? Na seção de métodos, análise de dados e aqui em resultados, tá bem?